Olá, meus irmãos, meus amigos. Já há algum tempo tenho sentido no coração de fazer um vídeo com relação a essa mensagem que o Senhor tem me dado. Eu vou estar lendo uma passagem bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 17, dos versículos 26 ao 29. Diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Muitas pessoas hoje se preocupam muito se o que as pessoas à sua volta estão fazendo é certo ou errado, e o quanto aquilo que elas fazem poderá vir a influenciar as suas vidas. Os olhos estão voltados para as atitudes daqueles que, na maioria das vezes, não tem nada a nos oferecer e aquilo que nos oferecem não tem valor nenhum. Nos preocupamos demais com o que podemos ou não fazer ao ponto de nos perdermos de nosso caminho e, consequentemente, de nosso objetivo. Durante muitos anos eu tenho buscado qual seria a melhor maneira de se viver neste mundo onde o errado está certo, o errado e o certo já não se sabe mais nem o que é realmente. Muitas vezes nós buscamos na Bíblia direcionamentos para tentar encontrar a resposta de perguntas como essa, de como viver neste mundo e de tantas outras, e muitas vezes nós não encontramos. Perguntas simples como, por exemplo, Senhor, eu deveria comprar esse carro ou não? Ou eu deveria comprar essa casa ou não? Seria legal eu casar ou seria melhor eu ficar solteiro? Devo ir para outra cidade ou permanecer onde estou? Ou até mesmo de país? Será que eu deveria procurar uma outra igreja? Ou essa onde eu estou indo é realmente o lugar onde o Senhor escolheu para mim? E buscamos tantas respostas para tantas outras perguntas e questões que muitas vezes elas continuam na nossa mente, no nosso coração, e nós não conseguimos encontrar as respostas. Com base nessa minha busca, eu encontro nessa passagem que eu acabei de ler algo que poderá nos ajudar com relação ao que realmente devemos prestar muita atenção enquanto vivemos neste mundo. A mensagem que Noé e sua família, e Ló e sua família nos deixam, foi algo que mudou a minha maneira de ver muitas coisas. O que eu noto na vida dessas duas famílias é que Noé e Ló, assim como o povo daquele lugar onde eles viviam, também comiam, bebiam, plantavam, construíam, compravam, vendiam e também se casaram. Ou seja, as coisas que Ló e Noé faziam eram as mesmas que o povo daquele lugar estava fazendo. Eu entendo que os alimentos e as bebidas eram diferentes. Talvez o povo daquele lugar se embriagava e Noé e Ló viviam uma vida diferente, tinham costumes diferentes. Eu entendo também que o casamento deles não era como as relações que aquelas pessoas tinham, uma com a outra. Imagino também que a casa deles não era usada da mesma forma que os demais moradores usavam suas casas, apesar de serem feitas do mesmo material muitas vezes. E eu me pergunto então, qual é o segredo que salvou essas duas famílias da destruição? Eles aprenderam a identificar quem era o seu líder e o seguiam fielmente, pelo menos no que nós podemos ver na família de Noé. Durante o tempo em que Noé construiu a arca, foram-se muitos anos. Não foi algo que ele começou a construir e em um mês já estava pronto. Não, levaram-se alguns anos, algumas décadas, para falar a verdade. A Bíblia não nos relata ao certo quanto tempo demorou para Noé terminar a construção da arca, mas entende-se que levaram-se algumas décadas, pelo que se diz a palavra de Deus.
Mas no momento em que algumas de suas famílias deixou de seguir aquele que era seu líder, ou seja, o próprio Noé, ele por sua vez jamais deixou de seguir aquele que havia identificado como líder, ou seja, o próprio Deus. Durante o tempo de construção, muitas pessoas deixaram de seguir os seus líderes. Mas Noé continuou firme. Noé continuou prestando atenção naquilo que o líder dele estava falando. Com Ló aconteceu algo que veio reforçar o que eu acabei de dizer, pois quando eles saíam de Sodoma, a ordem que Ló havia recebido daqueles que ele havia reconhecido como líderes, que eram 2 anjos enviados por Deus, para ele, e consequentemente as ordens que ele recebeu as deu para suas famílias, foi de que quando eles saíssem dali, eles não olhassem para trás. Infelizmente, a esposa de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Sendo assim, eu aprendo que o segredo para se viver aqui e não perder a salvação não está diretamente ligado ao fato daquilo que eu compro ou deixo de comprar, nem com aquilo que eu como ou deixo de comer, ou até mesmo se eu caso ou fico solteiro. Isso apenas irá complementar minha estadia neste mundo. O segredo para viver aqui e ainda assim ser salvo está nas 4 regras que eu estarei falando agora para vocês. A primeira é: aprenda a identificar quem é o seu líder. Noé e Ló viviam num mundo com muitos líderes. Mas em meio a todos esses líderes, eles aprenderam a identificar quem era realmente o seu verdadeiro líder. E depois que eles identificaram o seu verdadeiro líder, eles se submeteram à autoridade dele. Em terceiro lugar, eles entraram em lugares que esses líderes ordenaram que eles entrassem no momento em que eles foram ordenados. Ou seja, quando Deus falou, Noé, entra para dentro da arca, ele não discutiu. Ele calou a sua boca e entrou. Por quê? Porque ele havia reconhecido em Deus o seu líder. E com Ló a mesma coisa. Quando os anjos viraram para ele e falaram assim, saia de Sodoma, porque vai cair chuva de fogo e vai ser destruída essa cidade. Ló imediatamente virou as costas e saiu daquela cidade. Por quê? Porque ele reconheceu na voz daqueles anjos a voz de Deus ordenando ele que fizesse aquilo. Então, entre aonde e quando o seu líder mandar entrar. E saia quando o seu líder mandar sair. É importantíssimo nós reconhecermos a autoridade do nosso líder sobre as nossas vidas. É importantíssimo nós estarmos atentos à voz dos nossos líderes, porque senão nós vamos nos perder. Foi exatamente assim que essas 2 famílias conseguiram sobreviver, mesmo vivendo em um lugar onde o pecado e a corrupção dominavam. Muitas pessoas hoje estão sendo engolidas pelo pecado deste mundo, porque investem todo o seu tempo procurando quem lhe proporcionará a melhor mercadoria, o melhor negócio, a ideia mais rentável, e não percebem quando aquele que seria o seu líder saiu nem aonde entrou, ficando assim perdida e por fim morrendo. Atente para esses 4 passos e com certeza nem o dilúvio e nem a chuva de fogo o atingirão. Ou seja, nem o pecado nem a corrupção deste mundo vai te atingir. Aprenda a reconhecer o seu líder. Aprenda. Fique atento. Olhe para onde ele está indo. Aonde ele entrar, entre junto com ele. E quando ele sair, saia junto com ele. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que ficou para trás, não olhe para aquilo que poderia ter dado certo, ou que poderia mudar a sua vida. Olhe apenas para aquilo que o seu líder está mandando fazer. Olhe apenas para a direção aonde ele está indo. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Ok? Eu agradeço esses momentos
com vocês, esses momentos com vocês, nesses 10 minutinhos. E espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês como tem abençoado a minha. Muito obrigado, tchau, tchau.